Olá, sejam bem-vindos ao programa Democracia da TV Assembleia. O nosso assunto de hoje, redução do IPI. Em maio, o governo federal anunciou a redução do imposto de produtos industriais em todo o país para a linha de automóveis, eletrodomésticos da linha branca, móveis, materiais de construção, bens e serviços. E agora, até o final do mês de agosto, a redução do IPI, existe a dúvida se será prorrogada ou não. O objetivo é aumentar as vendas, aquecer ainda mais o comércio nesses setores já citados. E o nosso programa Democracia fala especificamente sobre este assunto e recebendo aqui na ocasião o economista da Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas, Eduardo Starosta. Também Patrícia Palermo, economista da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado, a FEComércio RS, e o economista da FEE, Antônio Carlos Frachelli. Antes da gente começar o nosso debate aqui, obrigado pela presença de todos vocês no nosso programa. Bom, vou começar pela ponta, lá, ponta esquerda, direita de quem está nos assistindo aí. Eduardo. Sim, senhor. Né, questão de redução de IPI, as suas considerações iniciais sobre este tema. Antes da gente falar um pouquinho nos problemas, nos prós e nos contras, né, tanto para o comércio quanto para o consumidor e os cuidados que os mesmos devem ter na hora de ir às compras. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, a FCDL já se posicionou pela prorrogação da redução de IPI para a linha branca, móveis, depois automóveis, enfim, todos os produtos que tiveram redução de alíquota, benefício de, não isenção, mas alíquota zero de IPI, a FCDL é francamente favorável à renovação desses benefícios, vamos falar benefícios entre aspas, porque isso é questionável, por tempo indeterminado. Eu lembraria ao telespectador, ou informaria ao telespectador, um dado interessante para aquecer o nosso debate. No ano passado, o impostômetro, que não é de impostor, é cálculo de número de quanto que o Estado arrecadou de impostos, chegou a quase R$1 trilhão no final de 2011. Nessa semana, aqui final de agosto, estamos quase início de setembro, a arrecadação já está em 995 bilhões de reais. É questão de 24, 48 horas para girar a R$1 trilhão. Lógico que tem aqueles preciosismos, tem que descontar a inflação, que vai ser 6%, 5%, mas enfim, o Estado brasileiro, ele vem desde 1995 arrecadando crescentemente mais. E aí a questão que se coloca é exatamente o nome desse programa, Democracia. Como que o cidadão brasileiro vai começar, ou quando vai começar realmente a discutir essa questão, tá, e ver o que é conveniente, qual é o limite que o cidadão está disposto a pagar ao Estado, tá, para ter em contrapartida de seus serviços. Essa é a primeira intervenção. Patrícia Palermo, economista da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado, a FEComércio. Suas considerações iniciais com relação até o que já aborda aí o nosso economista da Federação da Câmara dos Dirigentes Lojistas. Bem-vinda também ao nosso programa. Muito obrigada. Quando nós avaliamos a questão dessa medida do governo de redução do IPI, o que nós enxergamos é o seguinte: certamente hoje o Brasil vive um processo de desaceleração econômica provocado em grande parte pela questão da crise que acontece nos países envolvidos, essa crise que tem epicentro lá na União Europeia e nos próprios Estados Unidos. Quando a gente observa essa tentativa do governo, é uma tentativa que os livros didáticos já ensinam, né, de tentar amenizar os aspectos negativos de um ciclo econômico que é normal que as economias vivenciem. O que o governo está tentando fazer é tentar repetir o sucesso que ele teve naquela política aplicada lá em 2009. Então ele escolhe mecanismos de tentar incentivar o consumo e mecanismos também de proteção do emprego. Esses produtos que foram escolhidos, eles em grande parte refletem isso, né? Então a gente está olhando para tentar manter os empregos nas montadoras e nessas empresas moveleiras e de linha branca e ao mesmo tempo incentivar o consumo desses bens que são bens com grande aceitabilidade dentro da economia doméstica. O que a gente tem verificado dessa vez é que, infelizmente, os efeitos não têm sido iguais àqueles que a gente teve em 2009.
E várias variáveis têm ajudado para que isso tenha acontecido, né? Uma questão importante é que, primeiro, o nível de endividamento das famílias se modificou. Naquele período, o índice de comprometimento da renda das famílias com o pagamento de dívidas era em torno de 18% da sua renda mensal. Hoje, isso está próximo dos 23%. Então, o nível de endividamento das famílias aumentou e isso, de uma certa forma, impediu que os efeitos fossem os mesmos que verificados naquele período. Uma segunda coisa importante que também se verificou é o seguinte: uma parte significativa da demanda que existia por esses produtos se extinguiu naquele período. As pessoas não trocam de 3 em 3 anos de geladeira, não trocam de 3 em 3 anos de máquina de lavar. Então, existiu uma grande entrada de pessoas naquele mercado que não voltou a se repetir. O que eu vou concordar plenamente com o Eduardo aqui é que nós temos que repensar os tributos no nosso país. Porque quando a gente tem tributos muito altos, a renda disponível da população fica relativamente muito baixa. A capacidade de consumo fica diminuída. E dentro das empresas, a capacidade de competir também fica reduzida. Principalmente porque no país a gente não só paga muitos impostos, como a estrutura tributária é tão complexa que faz com que os indivíduos gastem muito tempo do seu espaço de produção pensando em como vão pagar esses impostos do que pensando em desenvolver melhor aquilo que é a natureza do seu negócio. Fraquelli, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, nos próximos dias aí deve se reunir com os representantes dos setores para avaliar, né, os resultados dessa redução do IPI desde maio até o momento, para definir e decidir, né, se prorroga em alguns setores, se encerra o prazo. Mas pelos números, e você como economista, se sente mesmo uma mudança nos efeitos, como salientou a Patrícia, e os resultados se apresentam diferentes em 2012 com comparação com outros anos, justamente por essas características do mercado, das pessoas não trocarem de 3 em 3 anos de máquinas de lavar roupa, de geladeiras, enfim, de produtos. Bem-vindo também mais uma vez. Obrigado. Eu acredito que sim, né, Nicolão? Tu sabes que esta crise é uma crise que começa lá em 2007. 2007 a 2012. Conversávamos já também aqui na Assembleia desde aquela. Teve Assembleia sobre esse problema. Essa crise começou lá com as subprimes, as hipotecas nos Estados Unidos, e ela nunca mais cedeu. Eu lembro que durante esses 5, 6 anos, a todo momento começam a aparecer informações ainda com relação à construção civil nos Estados Unidos. De lá para cá, ela não perdeu força nos Estados Unidos, e ela começou a atingir a zona euro. E na zona euro ela começou com uma crise da dívida. E de crise da dívida se transformou numa crise de bancos. Então, já era nos Estados Unidos, depois na Europa. O Japão enfrenta dificuldades estruturais há muito tempo. A China começa a desacelerar. Então, nós temos um pano de fundo que é uma mudança intensa. Em 2008, aquele receituário utilizado foi um efeito de demonstração que o Obama fez lá, nós fizemos aqui. Ele lançou um plano para os automóveis, ele lançou um plano para os bancos e ele lançou um plano em termos de construção civil. E nós fizemos a mesma coisa. E todos seguiram esse receituário. Ora, naquela época nós estávamos ainda com um ponto de partida da crise e a recuperação foi rápida. O telespectador pode lembrar que naquela ocasião, o Brasil teve um crescimento chinês. O Brasil cresceu 7,5%. Então foi uma situação extraordinária. De lá para cá, a crise não cedeu. E a cada dia que a gente imagina que vai surgir uma solução para a crise, normalmente a solução que aparece no plano político é uma solução para ser resolvida nos próximos 45 dias. O mercado não espera isso. Se frustra com isso. E aí é uma falta de sincronia entre o que os países precisam, numa extremidade é a Grécia, e o que os outros países, inclusive a Alemanha, podem ceder. Então esse é o pano de fundo, fora do Brasil. Só que nós exportamos para esses países. Nós utilizamos uma taxa de câmbio que tem que ver com esses países. Então a crise, à medida que se intensificou, nós começamos a buscar soluções pontuais para o Brasil. O que todos imaginavam que seriam reformas econômicas, nós não optamos por essa alternativa. A presidente, no primeiro momento, falou em fatiar as reformas. Então, nós estamos usando medidas pontuais. E essas medidas pontuais
são decididas em cima de setores que estão passando extremas dificuldades, outros, em paralelo, não têm o mesmo benefício, e aí já começa a haver uma certa divergência, né, entre os próprios setores econômicos. Mas eu encerraria essa primeira apresentação dizendo assim: com o pano de fundo da crise, o Brasil está bem em renda e o Brasil está bem em emprego, mas o Brasil está mal em investimento e o Brasil está mal na indústria, de forma bastante sucinta, né? Como resolver este problema é, digamos assim, um encaminhamento que a presidente está dando à política econômica atual. O Eduardo já manifestou na sua primeira participação a questão de ser favorável, a posição da FCDL, de ser favorável à prorrogação, né, da redução do IPI. Mas nós temos aí dados apresentados, por exemplo. Claro que isso, realmente, os dados, os números mostram que há uma busca pelo consumo, que o consumo aumenta quando acontece esse tipo de benefício, tanto para o consumidor quanto para o lojista. Uhum. Mas, por um outro lado, a gente tem aí a questão do aumento da inadimplência. Por exemplo, aqui a gente não teria, ou teria como falar, a da questão dos automóveis. Faltam automóveis agora em algumas fábricas, por exemplo, para entregar para esses consumidores, porque a busca está sendo maior que a própria demanda. Mas se, por outro lado, o consumidor acaba se endividando também. Qual é a relação disso, né? Se mantém a redução de IPI, mas o consumidor consome mais, mas depois não consegue pagar essa conta. Como equacionar isso e fazer com que essas duas coisas caminhem juntas? E, claro, o lojista não seja prejudicado, o consumidor acabe conseguindo pagar essa conta. É possível chegar nessa igualdade? Inicialmente eu acho que tem que falar que encrenca não é nada bonita. É um enrosco interessante para se resolver. Em alguns locais do mundo se enfrentou o mesmo problema e foi resolvido, como Coreia do Sul. O que nós temos aqui no Brasil? Nós temos, em primeiro lugar, um represamento, tá, do potencial de consumo em função de um imposto crescente. E isso, tá, tem que deixar de ser discutido através de portarias ministeriais, tá, e ser debatido, tá, à exaustão dentro da sociedade. Olha, nós elegemos presidente, elegemos senadores, elegemos governadores, deputados, vereadores, prefeitos, enfim, tudo. Tá? Eles vão executar, vão cumprir suas promessas com o quê? Com o dinheiro que nós tiramos do nosso bolso e entregamos para eles. É uma mesada. Já que nós elegemos eles, nós damos a mesada para eles, quem é o chefe somos nós. Eu acredito que esse é o primeiro ponto que a sociedade gaúcha e brasileira deve botar na cabeça para começar a discutir essa questão tributária de maneira madura. Então, eu vou reiterar, a FCDL, sim, ela é favorável à manutenção de impostos mais reduzidos para todos os produtos, não só por conta de uma questão de oportunidade, não só por conta de uma questão de crise que tanto a Patrícia como o professor Fraccheri falaram muito bem. Tá? A encrenca é feia. Mas por uma questão de posição, tá? De, sim, alavancagem do desenvolvimento do nosso país e do nosso Estado. Com impostos altos, nós nunca vamos repetir, tá, um crescimento encadeado como China e Índia estão tendo. Nós vamos ser sempre o país que a promessa da emergência que nunca vai virar um país desenvolvido. Isso atravanca o desenvolvimento nacional. A segunda questão que você coloca, que é igualmente importante, você fala, essa inadimplência, como é que estourou? É fácil. Lá em 2003, eu acho que esse é o mérito da gestão atual do governo federal, tá? Se passou por um momento de democratização do crédito e de uma política de rendas que levou muitas pessoas ao consumo. Sem dúvida isso foi importante. Mas, paralelamente a isso, o que acontecia? Tudo bem, é um crédito. Daí o sujeito, a sujeita, não conseguia pagar uma prestação em dia, entrava numa dívida de cartão de crédito de 13% ao mês, ou numa dívida de cheque especial quase igual de 11% ao mês. E isso permanece até hoje. Apesar das pressões da presidente da República, tá, o custo financeiro, tá, para o consumidor, apesar da taxa básica de juros, todo mundo fala que caiu, o custo financeiro é proibitivo. É pior que a agiota. Deixa eu abrir um parênteses. Nós estamos vivendo um momento de que a taxa básica de juros é a menor da história.
correto? Me corrija aqui se eu estiver errado. E você fala em dívidas de cartão de crédito, os juros do cartão de crédito, por exemplo, e do cheque especial, de 13%, podendo chegar a 14% ao mês. Quem regula isso? Que mercado regula isso? Isso é um crime contra o consumidor, por exemplo, e isso ajuda a elevar essas taxas de inadimplência que eu mencionei anteriormente. Como, e eu jogo o debate para vocês discutirem também, como regrar este mercado para que o consumidor não ajude a aumentar a taxa de inadimplência, ele possa constantemente, regradamente consumir bens, serviços e carros, enfim, eletrodomésticos da linha branca. Como fazer isso dar certo, por exemplo? Bom, deixa eu apresentar a minha opinião a respeito disso. Eu queria, antes de mais nada, só fazer um comentário sobre o que o Frachelli falou. Por favor. Né? O que a gente vivencia hoje no Brasil é claramente um problema de competitividade. Quando a gente verifica que o nosso problema está em alguns setores específicos da economia e que a indústria é uma das mais abaladas e que faltam investimentos, isso é resultado de um problema de longo prazo que nós evitamos sempre de tentar resolver, de tentar solucionar. Então, a gente tem que entender que dentro da economia a gente vivencia ciclos. Esses ciclos têm que ser tratados sim. Essas medidas pontuais são importantes, têm reflexos importantes sobre a vida das pessoas, sobre as pessoas que se envolvem no comércio, na própria indústria, assim por diante. Mas existem políticas de longo prazo que determinam a nossa capacidade de crescer ao longo do tempo. Como é que um país fica rico? Crescendo muito durante muito tempo. Quando a gente não tem muito tempo para crescer, a gente tem que crescer muito no pouco tempo que a gente tem. E isso foi o que acontece com o Brasil. A gente faz escolhas que a gente proporciona, por exemplo, que a gente cresça muito no ano e que no outro ano a gente não cresça quase nada. Porque a gente tem limitadores naturais, muitas vezes, que nos impedem de fazer isso. Como é que a gente reduz juros na ponta? Uma das soluções é aumentar a competição. Se a gente tiver mais concorrentes no mercado, isso é um preço. Isso é um preço como qualquer outro. E um preço como qualquer outro não precisa ter a mão do Estado para ser regulado. Ele pode ser regulado pela oferta e demanda dos agentes. Então, se a gente tivesse um ambiente bancário, fosse mais competitivo, que nesse mercado bancário tivessem mais bancos oferecendo bens e serviços, a gente conseguiria, sim, oferecendo serviços bancários, na verdade, né? A gente conseguiria, sim, baixar os preços. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, a taxa básica de juros, ela é chamada de básica porque ela é a base. Em cima dela existem muitas outras coisas. Por exemplo, essa diferença entre a taxa cobrada e a taxa de captação, que é a Selic, ela é chamada de spread bancário. 1/3 do spread bancário no Brasil remunera inadimplência. Então, nós temos um problema legal de grande proteção dos devedores no país. Então, como os pagadores têm que pagar pelos devedores, as taxas ficam altas. 1/3 efetivamente é lucros dos bancos e outro 1/3 estão ligados a tributos e custos administrativos. Então, nesse spread bancário, nessa grande diferença que existe entre a taxa de captação e a taxa de aplicação, existem várias partes envolvidas aí. Então, a gente tem que envolver a questão relacionada à competição, porque isso vai fazer com que os custos administrativos comecem a baixar e o potencial de geração de lucro dessas empresas também baixe, derivado justamente da concorrência. A gente tem que repensar a questão relacionada à tributação do crédito, porque o crédito, toda vez que ele é pensado como um novo empréstimo, ele é novamente tributado. Então, muitas vezes, uma mesma pessoa é tributada muitas vezes em operações seguidas no que ela pensa que é uma única operação. Né? E, em terceiro lugar, a gente tem uma questão de legislação, de que avançar no sentido de beneficiar aqueles que são os bons pagadores em detrimento daqueles que são os maus pagadores. Quais são as dicas, né, para o nosso consumidor aí, o senhor como representante aqui da Fundação de Economia e Estatística, para que esse consumidor não ajude a aumentar, por exemplo, os números relacionados à inadimplência, né? Qual é a equação que isso tem que fazer? O consumidor, por exemplo, vai comprar um carro, muitas vezes ele leva em consideração o valor da prestação apenas. Isso é um erro? Sim, ele tem que ver que juro ele está pagando, ele tem que ver que prazo ele vai poder pagar, ele tem que ver as suas condições. Não adianta ele ver apenas o compromisso com o automóvel e não fazer um planejamento inteiro, né, dos seus compromissos ao longo do exercício. Ele deve planejar, inclusive, o seu 13º, ele deve pensar na questão das férias, de utilizar ou não, ele deve imaginar que depois das férias vem as matrículas nos colégios dos filhos. Então ele tem que ter um orçamento... Por impulso, jamais. Então ele tem que ter um orçamento, digamos assim, planejado para o exercício todo
para o ano todo, né? E a partir daí ele começar a fazer a alocação do seu recurso. E ele também deve estar atento que em toda negociação, a taxas de juros, ele tem que barganhar, ele tem que acompanhar, ele tem que estar bem informado sobre os preços cobrados e tudo isso exige um novo posicionamento, uma nova cultura em termos do consumidor em si, né? Até a questão da democratização do crédito que o Eduardo mencionou anteriormente, né? Isso beneficia, porque permitiu a ascensão da classe C para a classe B, enfim, permitiu que essa pessoa, que esses consumidores pudessem realmente ter a possibilidade do crédito ofertado, de fazer o consumo. Mas essas pessoas ajudam, esses consumidores, vamos dizer assim, são os principais, representam a maior parte dessa taxa de inadimplência, por exemplo? Provavelmente sim. Eu fiz uma análise dessa inadimplência há algum tempo atrás e realmente são aquelas pessoas, vamos dizer que grande parte delas saíram daquele nível de não acesso ao mercado e entraram. E aquela coisa, a própria publicidade colocava muito claro o argumento. Você vai pagar apenas R$70 por mês na sua máquina fotográfica. Entra no orçamento, individualmente entra no orçamento. Mas vai juntando um monte de R$70, logo estoura. Outra coisa em relação à questão dos bancos. A própria presidente da República, Dilma Rousseff, tá, fez uma bruta de uma pressão para as instituições financeiras, tá, pelo menos flexibilizarem essa questão dos juros altos na ponta final. Ou seja, ela falou em público, cartão de crédito tem cai juros, cheque especial cai juros, enfim. E veio um monte de promoções dos bancos falando que estavam seguindo as orientações da presidente. Só que daí o pobre consumidor vai lá, encrencado, e vê que as boas promoções são apenas para aqueles que não precisam de dinheiro. Ou seja, não vou falar nome de banco aqui para não entrar em risco jurídico, tá? Mas as instituições, tá, nas suas publicidades, colocavam, não, taxas a partir de 1,5%, 3% caía. Tinha até uma corrida nos primeiros meses de queda dos juros. Os bancos aderindo a isso, mas o consumidor chegava lá, que quando descia, falou, não, você está devendo aqui, você é um consumidor de risco. Poxa, quem está devendo é porque precisa de dinheiro. Quem não precisa nem vai querer as taxas mais baixas, porque está aplicando dinheiro no mercado. Então, acho que existem paradoxos. Concordo plenamente com a Patrícia, não é o Estado que deve determinar o valor dos juros, mas sim o Estado deve incentivar a competição no sentido de conseguir o juro básico, mais baixo possível, incluindo aí redução de cunha fiscal. O Brasil é o único país no mundo que tributa diretamente o dinheiro assim. Tá? Mas também o Estado poderia ser mais eficaz usando seus bancos públicos de uma maneira efetiva, tá? Como, no curto prazo, pelo menos, agentes reguladores de mercado. Ora, os bancos públicos reduziram efetivamente, tá? Mesmo que aumente um pouco o risco é parte inerente do negócio. Se eles reduziram, os outros têm que ir atrás, senão vão perder clientela. A filosofia, acho que é essa. Você falou em incentivar a concorrência anteriormente, né, Patrícia? Com relação a isso, nós podemos falar que, por exemplo, na pergunta na resposta do Eduardo, essa questão dos bancos, por exemplo, né, quando o governo, as instituições financeiras federais reduzem juros, ofertam crédito com juros menores, como o governo federal fez em determinado período do ano, isso ajudaria, por exemplo, a melhorar essa questão da inadimplência, a questão dos juros abusivos do cartão de crédito, como você falou, não considera tão abusivo porque existe uma taxa, uma série de valores agregados nisso, mas isso ajudaria, por exemplo, a reduzir essa questão de altos juros numa ponta, o que acaba fazendo com que o consumidor fique inadimplente? Bom, o que a gente tem que entender é o seguinte, né? Quando players muito grandes, como foi o caso da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, largarem com certas políticas de redução de juros na ponta, é óbvio que vai forçar outros bancos a correrem atrás.
A grande questão é que no mercado de crédito não interessa só o quanto se oferta de crédito, interessa quantas pessoas vão demandar de crédito. Então, o que a gente tem que olhar é que se esse movimento efetivamente dentro do mercado provocou uma movimentação ou um interesse de movimentação dos agentes. O que a gente sabe é que se a gente tivesse mais instituições bancárias dentro do país, mais agentes oferecendo serviços, né, através de mecanismos de mercado, no sentido de que fossem agentes competitivos e tudo mais, a gente conseguiria fixar preços para esse tipo de serviço, que é o serviço de empréstimo via cartão de crédito, por exemplo, ou cheque especial, mais baixos. Como é que a gente resolve a inadimplência? No caso brasileiro, existe uma questão grave de falta de planejamento orçamentário familiar. Porque a novidade do crédito é uma coisa que pegou o Brasil desprevenido quanto a isso. Por quê? Porque nós vivemos muitos anos de inflação, um tempo muito grande que as pessoas não precisavam efetivamente se preocupar em como é que elas teriam que funcionar com as suas contas, porque elas teriam aumentos salariais que cobririam esse tipo de coisa, e mais, que as pessoas faziam compras à vista. Quando a gente vem com crédito e esse dinheiro passa a ser de plástico, existe a necessidade das pessoas botarem no papel as suas contas. Existe a necessidade de sentar e se conversar a respeito disso, que é um hábito que o brasileiro não tem. Então, uma grande parte da inadimplência é decorrente também dessa falta de organização dos agentes. Dessa questão de ir no mercado, no afã de comprar, sem ter a consciência clara da sua capacidade de pagamento, única e exclusivamente, não pela falta de renda especificamente, não pela condição de falta de emprego, como aconteceria se fosse um caso muito mais grave de crise aqui no país, mas em grande parte por essa falta de organização. Fraquelli, qual é o reflexo disso na economia de um país e na política econômica de um determinado país? Essa questão da inadimplência, né? Porque esse consumidor ele é assediado pelo tema do nosso programa, pela pauta do nosso programa, que é a redução do IPI. Mas a gente sabe que muitas vezes, e a grande maioria, acaba não fazendo o planejamento correto para poder assumir aquela conta durante um determinado período, 12, 36 meses, enfim, 60 meses, a compra de um carro ou a prestação de algum produto da linha branca. Qual é o reflexo que isso tem? Porque o lojista acaba também não recebendo, né? O consumidor acaba não podendo ter mais o seu crédito, enfim. Onde é que estoura mesmo essa ponta e onde está o grande problema disso? Bem, não sei se temos tempo ainda no primeiro bloco de... A gente estende um pouquinho, temos os segundos, mas não tem problema, a gente desconta no próximo. Eu acho que essa questão da inadimplência, né, nós estamos tratando como se fosse um problema de forma isolada. E, na verdade, ela tem uma certa funcionalidade nesse processo que está aí. Em primeiro lugar, essas pessoas que foram às compras, ou classes D e E que se diz, é importante que o nosso telespectador compreenda que nós tivemos uma década de 80 perdida, uma década de 90 desperdiçada. Nós iniciamos os anos 2000 num período de estagnação e com a crise da nova economia. Então nós acumulamos, digamos, problemas durante um longo período. E quando nós iniciamos essa nova caminhada, essa retomada do crescimento e a inserção dessas pessoas como consumidores, foi o momento da crise. Então é importante entender como o governo está tentando, digamos assim, monitorar, gerenciar esse processo. Ele não tem todas as armas que nós imaginamos que tivesse no período anterior à crise, né? Ele está como se fosse apagando um incêndio. Então ele procura numa ponta atender a questão do automóvel, na outra conta dos móveis, agora já começa a falar em termos de dívida dos estados, em termos de visão de longo prazo, em termos de infraestrutura. Então ele está indo na base da tentativa e erro, né? Por quê? Porque ele não tem uma visão clara até onde essa crise vai. Em segundo lugar, ele tem limites, mas tem alcance nessas medidas que aí estão. Então, eu acho que tem que se pensar a questão da inadimplência não como uma questão isolada, mas como dentro do spread bancário, como dentro do crédito, e o que o governo está querendo com o mercado interno brasileiro, né? Eu acho que trabalhar todas essas ideias encadeadas, eu acho que isso é um ponto importante. Tá certo. Nós continuamos com o nosso programa Democracia, logo após o intervalo, falando sobre redução do IPI, os reflexos disso na economia do país, do Estado e, claro, também no bolso do nosso consumidor. Nós voltamos depois do intervalo. Até já.